TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando hoje aqui diretamente de Cachoeira do Sul. Meu convidado é o André Santos. Vai contar pra nós hoje a experiência que ele teve com o Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida dele, né? Já são alguns anos aí de caminhada com Cristo. E hoje ele vai contar pra gente em primeira mão as experiências que o Senhor trouxe pra vida dele. Tudo certo, irmão? Tudo certo. Bom, começa contando pra gente assim, pra gente conseguir entender a tua história. Como é que era a tua vida antes do Senhor te achar? A vida da gente antes da gente conhecer o Senhor e eu acho que é com todo mundo, é uma vida toda errada, né? A gente, estando no mundo, a gente vive só pelas vontades da nossa alma, né? Só pelas coisas carnais, e ao momento que a gente conhece o Senhor, isso começa uma transformação na nossa vida, né? Uhum. E que a gente vai ver esse engano realmente só depois que tu começa a conhecer o Senhor, que tu vai pro Senhor, porque até então tu vivia uma vida certa, né? Tudo vivendo correto. Só com o mundo, as coisas do mundo, é o que tu conhece, é o que tu aprendeu. O que eu conhecia sobre Deus era da religião católica, né? Uhum. Que é tu ir numa missa o domingo e voltar para casa e a tua vida continua. E aquilo ali, né, dá uma disfarça na gente que o teu espiritual tá completo só com isso, né? E aí teve, assim, algum momento, algo que tu tava passando, que foi, assim, que te fez ver, opa, tem alguma coisa errada, não é essa vida que eu quero, não é por aqui que eu quero ir. O que foi que aconteceu, assim, que foi te abrindo os olhos? Realmente, isso, pra mim, só aconteceu depois que eu fui pro Senhor mesmo. Uhum. Porque, na verdade, eu gostava da vida que eu tinha, sabe? Uhum. E o que mudou pra parar de gostar e pensar em buscar Deus? Foi quando eu sofri um acidente, né? Uhum. Na verdade, só tem dois jeitos da gente ir pro Senhor. Que é pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor, né? Eu acho que eu não lembro, não sou bom de guardar datas, né? Mas eu acredito que faz uns 10 anos atrás, que daí eu sofri um acidente de moto. E esse acidente foi o que abriu, assim, o caminho pro Senhor entrar na minha vida. Uhum. Até então, tu não tinha, assim, um pensamento de... Nossa, em algum momento eu vou ter que ajustar as coisas com Deus, eu quero arrumar minha vida. Esse tipo de pensamento passava pela tua cabeça ou tava realmente tudo ok? E naquele momento do acidente foi que deu um... Não, realmente... Antes disso, tava tudo bem, né? Tava tudo bem porque eu gostava do que eu fazia. Eu gostava da vida que eu levava, né? Então... Não tinha problema. Não tinha problema, assim, com isso, sabe? Até então, o que os meus pais conheciam era isso, e o que eles passavam de religião pra mim era isso. Era isso então, também. Isso pra mim tava certo, né? E o que foi que aconteceu no acidente para que tu começasse a ter esse sentimento, essa vontade diferente? Foi assim. Quando eu sofri esse acidente, e daí do meu lado esquerdo, assim, eu só não quebrei as costelas, né? Eu quebrei o pé, eu quebrei o fêmur, eu quebrei a clavícula, eu quebrei o braço. Então o Senhor me tornou assim... Fez eu virar um bebê de novo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu comecei a depender de uma pessoa pra tudo. Pra tudo mesmo. Eu fui pra cima de uma cama e lá eu fiquei um tempão em cima da cama, que eu não conseguia sair de cima da cama pra nada, né? Então, dali o Senhor me quebrou mesmo ali. Sim. Sabe? Foi um quebrantamento porque o meu ego era muito forte, sabe? Quando eu era do mundo, eu era uma pessoa difícil de lidar. Eu era um cara brigão, eu era um cara chato. Hoje, eu olho pra mim e vejo como é que eu conseguia ser assim. Eu não me suportaria hoje, sabe? Sim. E aí, naquele momento ali, foi tu que quis buscar alguma coisa de Deus? Ou já chegou até ti alguém falando alguma coisa? Assim, ainda quando a gente morava lá fora... Tinha o grupo familiar lá, né? Tem o culto lá de 15 em 15 dias e eu até recebia convites para ir. Eu até fui em algum grupo familiar. Mas o que acontecia? Eu ia no grupo familiar quando a palavra confrontava a minha carne, né?
que eu via que eu ia ter que sair do mundo, que aquilo ali me contrariava, eu saía fora. Eu saía fora e não ia mais. Eu fui, acho que em 3, 4 e não fui mais, sabe? O Senhor te dava essa liberdade ainda de ouvir só o que tu queria e ir embora. Isso aí, porque a gente bebê na fé nem sabe, né? Nem entende, vai lá porque tem uma curiosidade, porque alguém te convida, né? Não conhece nada de Deus, não sabe nada de Cristo, né? Mas aí então, quando eu sofri esse acidente, que eu fiquei em cima da cama, até para mim sair de dentro de casa para vir para Cachoeira, foram muitas viagens de ambulância. Isso foi um trabalhar muito grande do Senhor, sabe? A ambulância tinha que encostar na porta da casa, a maca tinha que ir lá, tinha que me pegar de cima da cama com o lençol, me colocar na maca, colocar na ambulância para eu poder vir. Isso às vezes acontecia de 2 vezes por semana. Mas até então, a minha tia tinha o grupo familiar na casa dela. E daí ela levou o pastor, né, para fazer o grupo familiar lá. Porque eu não conseguia sair de cima da cama. E nesse dia o Senhor falou comigo. O Senhor falou muito forte comigo nesse dia. Eu me lembro que a minha cama ficava assim para mim conseguir olhar para fora, que eu não conseguia sair de cima da cama. Eu olhei na janela assim, deu aquela chuvinha de verão, sabe? E depois deu um arco-íris assim. E aí eles falando a palavra aquele dia, o Senhor disse assim: eu vou te queimar. Né? E quando eu ouvi aquela voz, eu me assustei, né? Porque até então eu não tinha entendimento nenhum. Eu pensava assim, eu pensei naquele momento, eu vou pegar fogo aqui, né? Mas não, era o Senhor dizendo que Ele ia começar o trabalhar dele. E desde esse dia, então, desse primeiro grupo familiar, desde esse dia que eu ouvi a voz do Senhor, que eu ouvi a palavra, porque aí foi diferente. Quando a gente tá quebrado, que a palavra que Cristo nos toca é diferente, né? E foi nesse dia que tu decidiu, assim, que queria algo com Deus, queria tentar se aproximar? O que foi, assim, que se passou dentro de ti? Isso. Nesse dia, porque pela situação que eu tô te falando aqui e pelo jeito que eu era, sabe? Eu sempre fui uma pessoa prepotente, eu sempre dependi de mim pra tudo, sabe? Eu sempre fui autoritário. Então, a partir de todo esse quebrantamento, imagina o tamanho do sofrimento que eu tava. Né? Então, quando aquela luz chegou, aquilo ali despertou algo em mim, sabe? Aquele dia eu tive um refrigério, sabe? Aquele dia eu ouvi a voz do Senhor e aquilo me tocou. Então, dali, a partir daquele dia, Cristo começou o trabalhar dele na minha vida. E a partir daquele dia, eu aceitei Jesus, sabe? E a partir daquele dia eu tô até hoje aqui. E aí, como é que foi assim, depois que tu já tava melhor, então, né? Já tava com a liberdade de ir e vir. Tu ainda tava com esse sentimento de que tu tinha encontrado algo no Senhor e que ali que tu ia permanecer? Isso, eu sempre senti algo do Senhor assim muito forte. Que esse acidente, na gravidade que ele foi, sabe? Pra mim, e a condição que eu fiquei, eles tinham possibilidade de tirar minha perna fora, porque o fêmur, ele esfarelou, sabe? Então, eu passei muito tempo saindo da cama e depois eu passei muito tempo caminhando de moleta, sabe? Então, o que eu via quando eu comecei a entender a palavra do Senhor? Que Deus, Ele tinha um propósito na minha vida e que Ele tinha me dado uma chance, né? Então, que o momento que eu não quisesse mais o Senhor, ou até hoje, se eu não quiser mais o Senhor, para onde eu vou ir? Sabe? Eu me sinto assim que se eu abandonar o Senhor, eu tô morto, sabe? E realmente, só tem o isso. Senhor. Só pelo Senhor, então não tem, sabe? E tu começou a ver, assim, que as tuas atitudes, o que tu pensava, o que tu achava que era bom, prioridade, começou a mudar dentro de ti? Sim, começou a mudar. Começou a mudar, o Senhor, Ele começou a colocar coisas na minha vida e tirar coisas, sabe? Instantaneamente, assim. Por exemplo, eu vou citar alguma coisa pra ti, assim, o dízimo e a oferta, isso foi uma coisa que eu senti do natural, assim, sabe? De começar a dar, veio aquela vontade, eu comecei, sabe? E tinha algumas coisas, eu sempre tive muita paixão por cavalo, rodeio, essas coisas, eu sempre fui fascinado, porque sempre foi dentro da área que eu trabalhei, sabe? Então isso foi uma das últimas coisas, sabe? Eu sempre fui um cara que eu gostava, quando eu era do mundo, de muita festa, sabe? Mas isso aí tudo saiu, mas essa paixão por cavalo, por essa obstinação, assim, era um cuido muito grande, sabe? Isso aí eu tive que orar ao Senhor. E eu disse: Senhor, isso aí vai ficar na tua mão.
Se tu quiser tirar, tu tira. Eu lembro agora, tu falou, aí eu lembrei uma vez que eu pedi pro líder do grupo trocar o grupo, porque a gente trabalhava, então quem conhece essa área de rodeio sabe que sessão a temporada, sabe? Então deu na folga do meu final de semana, tinha o rodeio e tinha o grupo familiar. E eu pedi pra ele trocar o grupo familiar, sabe? E ele era um homem de muita sabedoria, sabe? Ele trocou. Mas quando foi o dia do grupo, sabe? O Senhor me exortou tanto, assim, de uma forma serena, assim, sabe? Sem aquela agressividade, sabe? E eu nunca mais pedi, eu disse, nunca mais eu faço isso, sabe? Aquilo foi uma lição pra mim, sabe? E aquele dia eu vi que aquilo não cabia mais pra mim, sabe? Não fazia mais parte do que era Não fazia mais prioridade. parte, e aí o Senhor tirou. E as pessoas à tua volta começaram a ver que tinha alguma coisa acontecendo, tinha algo diferente? Eu vou citar algo pra ti aqui agora. Começaram sim. Uma vez a gente foi depois que... A gente foi numa festa de aniversário de um senhor que tinha lá, sabe? Conhecido de muito tempo, sabe? Era assim, uma festa assim, tinha um churrasco, e aí, vamos lá, ficava chato, não, a gente foi lá comer com ele, e aquele dia, depois daquele dia, uma tia minha disse assim, é impressionante a tua mudança, porque eu te vi tu ficar a festa toda perto da tua esposa, sabe? Então, aquele dia eu vi que as pessoas também notam a diferença na gente, sabe? Sim. Porque a palavra, ela vai nos lavando, ela vai nos limpando, né? O velho vai morrendo e o novo começa a aparecer. Isso dentro da comunidade que tu vive, isso é notório. Porque as pessoas, né, me conheciam de uma pessoa totalmente agressiva, totalmente autoritária, totalmente chata, e de repente aquilo começa, sabe? Arrefecer, que não priorizava a esposa, que não priorizava a família, sabe? No momento que isso aparece, sabe? As E é um pessoas testemunho, começam... né? É um testemunho. De... É um testemunho, porque essa mudança, o testemunho não é só pra gente falar as experiências que a gente teve, né? Mas pela tua conduta dentro da comunidade onde tu vive, né? Isso também é um grande testemunho e ganha pessoas pro Senhor. E teve algumas experiências assim que tu foi sentindo que foram acontecendo pra te realmente te firmar no Senhor, te colocar o pé ali e não ter, como tu disse, esse sentimento, né? Não tenho outras opções, né? Se eu não tô com o Senhor, eu vou estar onde, né? Teve experiências que foram firmando essa decisão dentro de ti? Teve. O Senhor me deu muitas experiências. Eu tive 2 grandes experiências com o Senhor, que foi essa do acidente e de um tumor que rebentou na minha cabeça, né? Só que eu vi uma grande diferença nisso. Porque essa do meu acidente, eu passei sem o Senhor. Porque eu não tinha o Senhor ainda. Eu aceitei o Senhor depois do acidente. E essa do tumor foi uma grande experiência que o Senhor me deu, sabe? O Senhor trabalhou muito em mim também. Mas eu vi a diferença que tem de quando tu tem o Senhor, tu passar pela dificuldade, né? O Senhor, Ele mostrou pra mim que Ele é um Deus, sabe? Tremendo. A grandeza do poder dele é algo imenso, sabe? Que Ele traz a vida mesmo até quando não tem mais solução, sabe? E o Senhor te curou desse... O Senhor me curou. Esse tumor arrebentou na minha cabeça. Era um sábado de tarde. A minha esposa trabalhava. Então eu cheguei um pouquinho antes que ela do serviço. E como a gente morava lá fora, sabe? A gente tem cachorro. Ela trabalhava. Então tu não consegue trazer as coisas, pátio, tudo, grama arrumadinha durante a semana, sabe? E a casa, a gente chegou, conversou. Eu disse pra ela, eu vou cortar a grama. Vou limpar o pátio aqui, arrumar tudo. Pra gente sentar, tinha uma grama na frente da casa, assim, bem verdinha, sabe? Pra gente tomar um chimarrão aqui de tardezinha. Tinha um poste, uma lâmpada, a gente gostava de sentar ali pra tomar um chimarrão. E ela, eu vou arrumar a casa, vou lavar roupa, tá. Até então era um dia normal. Mas de tardezinha, assim, doeu um pouquinho a minha cabeça, mas nada mal. Eu achei que aquilo era cansaço mesmo. Mas quando deu na madrugada, assim... A dor de cabeça, ela era tão forte que se alguém dissesse pra mim assim que a minha cabeça não ia arrebentar, eu não acreditava. Até então a gente veio pra cidade, era bem no feriado de carnaval aquilo. Primeiro o médico disse que era uma sinusite que eu tinha na minha cabeça, né? Dali receitou exames. Eu sei que eram uns exames caros, eu me lembro na época, sabe? Mas mesmo pagando não tinha quem fizesse no hospital aquele dia, porque... Era feriado de carnaval. Eu sei que, resumindo a história, eu fiquei 6 dias
com esse tumor arrebentado na minha cabeça, vivo ainda, sabe? E se tu for estudar aí num telefone, num Google, tu vai ver que uma pessoa suporta horas com tumor arrebentado na cabeça, sabe? Então aí tu começa a ver a mão de Deus. Dali o Senhor começou a trabalhar, sabe? E faltava um cirurgião, sabe? Para aquela área, eu não lembro bem certinho o nome, da onde tinha arrebentado o tumor, sabe? Eu sei que é uma área responsável por todas as células do corpo da gente que produz, sabe? E tu orou nesse momento? Tu sentiu assim? Eu vou te dizer que desse momento em diante eu já não conseguia responder mais por mim. Tu entendeu? Eu já tava assim, ainda tinha assim, de algumas coisas eu lembro, de outras não. Eu lembro porque me falaram. E eu tô resumindo bem aqui pra ti. Mas eu lembro do médico dizer que ele não conseguiu me transferir, nenhum outro lugar, nenhuma outra cidade me aceitou, sabe? E então ele disse pra mim que ele não ia me baixar no hospital, porque se ele me baixasse, o responsável por mim era o hospital, ele não poderia fazer mais nada. Resumindo, isso andou durante esses 6 dias. E daí ele não conseguiu me transferir. Ele disse, eu lembro que ele chamou minha esposa, minha irmã lá. Essa parte eu não lembro, mas elas me contam que ele ia me operar porque eu ia morrer, sabe? E ele, quando se tornou médico, se formou, ele fez um juramento que ele não poderia ver uma pessoa morrer na frente dele sem fazer nada, enfim. Entendeu? Ele ia me operar, mas ele... Não tinha mais chances já, era... Digamos que de 1 a 100 seria 95 a chance de eu morrer, sabe? E sem falar nas sequelas que isso aconteceria. Até então eu tava lá no estacionamento do hospital num carro e eu já não tava suportando mais. E aí ele... Foi aí então que eu baixei a UTI já. Mas já quase já para fazer a cirurgia. E isso foi algo muito intenso do Senhor. Eu sei que eu passei por esse procedimento cirúrgico e eu fiquei sem sequela nenhuma. E as experiências que o Senhor me deu durante esse processo, na UTI, depois no quarto, foi algo assim tremendo. Porque tu já conhecia o Senhor, né? Já era uma experiência completamente nova, né? Já era uma experiência completamente nova e era algo que o Senhor queria fazer em mim, sabe? Momento de curas externas e internas. Internas, sabe? As experiências que o Senhor me deu aí, nesse tempo na UTI, foi algo assim... Eu vou te dizer assim pra ti, ó. Que esse período, eu não lembro bem quanto durou. Desde que eu fiz a cirurgia, que eu me acordei já, que eu tava consciente daí... Até meses depois, assim, eu não lembro quanto tempo, foi a minha melhor fase espiritual. Sabe? Porque eu vivia só pro Espírito, só no Espírito, sabe? Isso foi algo maravilhoso, assim. Uma experiência única, né? Uma oportunidade com o Senhor. Maravilhoso. O Senhor operou grandes coisas na minha vida, fez grandes coisas, me deu grandes experiências com Ele, sabe? E tu sente, assim, que foi esses momentos, porque... Tanto a tua chegada na igreja, quanto esse momento aí de aproximação do Senhor foi através de uma grande tribulação, né? Uma coisa bem... te prostrou de cama, né? Não tinha muito o que fazer, né? Tu sente assim que sem essas experiências talvez o Senhor não teria te elevado o nível espiritual ou não teria te trazido para o Senhor? Foi necessário passar exatamente por isso? Foi tudo necessário. Essa parte do acidente eu louvo a Deus, eu fiquei com a perna mais curta e cada passo que eu dou eu lembro do Senhor, sabe? Eu vejo a graça, a misericórdia, o amor dele, sabe? E se não fosse talvez esse acidente, talvez eu estaria no mundo ainda, não sei. O Senhor não teria chegado ao ponto que precisava. Isso aí, sabe? Bem como nós falamos no começo, é pela dor ou por amor. E essa experiência do tumor foi algo muito grande que o Senhor fez, sabe? Eu acredito que não só em mim, sabe? Mas por muitas pessoas que oraram por mim, foi um mover muito grande, sabe? Que bênção, né? O Senhor faz os meios dele. E eu sei também que teve esse momento de decisão de servir o Senhor, né? De maneira integral, né? Porque a gente serve o Senhor onde a gente está, né? É isso. Mas veio pra ti, assim, essa oportunidade, né? Esse chamado. Eu queria que o irmão compartilhasse um pouco com a gente como é que foi isso. Sim. Hoje, eu olho pra essa parte aí que eu falei... dessa experiência que eu tive sobre o tumor que arrebentou na minha cabeça. E hoje eu vejo o trabalhar do Senhor uma preparação para qual propósito que o Senhor quer para minha vida, sabe? Porque eu acredito que o Senhor tem um propósito para cada um, para cada filho dele tem um propósito, né?
como membro do corpo, no lugar onde Ele coloca, né, para cumprir o propósito a qual Ele estabelece sobre as nossas mãos, né? E hoje eu olho para isso e eu vejo, sabe, que tudo aquilo foi uma preparação. Todas aquelas experiências que o Senhor me deu lá, sabe, tem coisas que o Senhor me mostrou lá e que na hora eu não entendi nada e que agora eu entendo por que foi, por que aquilo aconteceu, sabe? E vim servir o Senhor por um servo dele, isso é o melhor lugar, né? Independente de onde seja, como seja, sabe? Mas isso é algo, né? E tu sentiu, assim, o Senhor te preparando internamente, trazendo esse desejo, essa ideia de que o Senhor iria te chamar, te preparando tanto tu quanto tua família, né? Sim, com certeza foi algo assim que eu vi a mão do Senhor, sabe? Porque do nada, assim, meu patrão chegou um dia de tardezinha lá na fazenda e disse pra mim assim, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Mas eu vou te demitir, né? E aí eu olhei pra ele, eu lembro que eu ri, sabe? E eu disse pra ele, tudo bem, tá tudo certo, sabe? E daquele momento eu vi que o Senhor começou a trabalhar porque Ele fechou todas as portas de trabalho pra mim, sabe? Coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, sabe? Porque lá fora, sabe, uma pessoa que entende desse ramo sai de um lugar, tem outro pra te trabalhar, sai de um, tem outro pra te trabalhar, sabe? E o Senhor fechou as portas, né? E eu disse, Senhor, o que tu quer? Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Tu vai me trabalhar na parte financeira ou qual é o teu plano, sabe? E dali passou um tempinho, eu já comecei a entender. Até que um dia o irmão me ligou e... E tu sentiu, assim, que foi o que aconteceu externo, foi que testificou aquilo que já estava no teu coração? Testificou, só que a gente é descer um pouquinho parado, né? Se o Senhor não dá aquela empurradinha, a gente não vai, né? Então o Senhor tirou lá o natural, que é o trabalho, deixou pra gente ficar livre para onde Ele quer colocar a gente. E para quem tá ouvindo o teu testemunho agora, assim, e pegou um pouco da tua experiência, né? O que tu diria para alguém que tá iniciando, alguém que já tá há um tempo e talvez esteja assim no momento que tá precisando ter uma experiência com o Senhor para ir adiante? O salmista, ele diz lá no Salmo 119, 71, 72, que foi bom ele ter passado pela provação, né? Para que aprendesse os decretos do Senhor. Né? Se tu tá começando, ou se tu já é velho na igreja e tá passando por dificuldade, né? Eu digo que tudo é para um fim proveitoso, né? Um ser humano, né? Nós somos criação das mãos de Deus. E ele não consegue viver bem se ele não tiver o Senhor na sua vida, né? Verdade. Governando ele ou ele tentando se render pro Senhor governar. Então o Senhor é a melhor escolha da vida de qualquer ser humano. Sabe? Independente da forma qual seja ela que esteja acontecendo e de qual forma esteja acontecendo, né? Mas o Senhor, Ele sabe as melhores coisas para nós, né? A provação, ela é um jeito maravilhoso do Senhor trabalhar nas nossas vidas, né? Verdade. Porque dela nós compramos o ouro refinado do Senhor, né? Ela nos dá crescimento, nos dá vigor, nos dá força, né? De não desistir, continuar na batalha. Então quem ouviu aí, né, talvez o que esteja precisando é uma oração sincera pro Senhor, né, falar o que tá dentro do teu coração, mas sempre colocar, né, que teu coração ainda se inclina pro Senhor, né, e que tu vai aceitar, né, vai ir adiante com Cristo, que com certeza Ele vai trazer as experiências necessárias para que tu possa permanecer, né, assim como a gente viu na vida do André, né, que todas as experiências que ele passou foi para um fim proveitoso, foi para aproximar ele, né, a família dele do Senhor e dar essa oportunidade de servir o Senhor com todos os dias da sua vida, né? É isso aí. E então fica a dica aí pra quem escutou o testemunho, né? Que tenha te edificado muito. E André, agradeço aqui um pouquinho da tua experiência. As minhas experiências com o Senhor, eu louvo o Senhor por cada uma delas e até hoje, né? E eu vejo a diferença, né? De quando a gente não tinha o Senhor, de quando a gente tem, de toda essa caminhada. Né? E a gente tem que agradecer todos os dias, porque desde que a gente opta por escolher o Senhor, é um degrauzinho que tu vai indo. É verdade. Né? Até chegar o dia da nossa glorificação, né? Que é o que todo mundo espera, né? Mas eu louvo o Senhor por cada experiência que Ele me deu, né? Porque hoje eu vejo que foi para um fim proveitoso e para um crescimento de vida, né? Para conseguir completar o que Ele quer, né? Não está longe de estar perfeito ainda, mas, né, o Senhor continua trabalhando e vai continuar, né? Até o dia da volta dele.
Isso aí. Então, vamos permanecer firmes, né? Perseverantes na palavra do Senhor, que com certeza Ele vai concluir a boa obra que Ele iniciou. Agradeço a todos por acompanhar aqui o testemunho do André e conhecer um pouquinho da experiência dele hoje comigo. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.